Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é o meu canal, espero que vocês estejam bem. Eu estou começando neste vídeo mais uma experiência de leitura, dessa vez com o livro Foi Assim Que Tudo Explodiu. Eu recebi esse livro em parceria com a editora Alt e ele é do Arvin Ahmadi, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele também foi traduzido pelo Vitor Martins, escritor lindo que a gente já conhece. Eu vou ler a sinopse pra vocês rapidinho, tá? Pra vocês saberem, né? E pra eu saber também o que é que eu vou ler. Depois de vivenciar um relacionamento fracassado e ter que lidar com chantagistas, fugir parece ser a única opção para Amir Azadi. Pousando em Roma por acaso, ele finalmente pode explorar quem realmente é, e as noites com novos amigos pelas piazzas da cidade e dates na Capela Sistina logo se tornam sua rotina, até que sua antiga vida bate literalmente à porta. Amir sempre soube que sair do armário para sua família muçulmana seria complicado. Ele só não imaginava que isso terminaria em uma sala de interrogatório de um aeroporto. Agora ele precisa dizer toda a verdade e nada além da verdade para um oficial da alfândega dos Estados Unidos ou arriscar perder a liberdade conquistada com tanto esforço. Esse livro aqui, ele foi muito hypado quando ele saiu aqui no Brasil e também lá fora, então eu tenho expectativas pra ele. Eu não sei exatamente o que é que eu vou encontrar aqui dentro, mas a sinopse parece bem interessante e eu peguei esse livro, na verdade, porque eu tava vendo bastante gente falar sobre. Eu vou ler esse livro, então, o máximo que eu conseguir hoje, né, e acho que eu não vou acabar hoje, então talvez amanhã, e vocês vão me acompanhar nessa experiência. Eu vou colocar as minhas opiniões parciais aí pra vocês, e depois a minha opinião final sobre o livro. Eu espero muito gostar, espero que seja uma experiência muito positiva, e vocês vão me acompanhar nessa. Então, a experiência de leitura de hoje Foi Assim Que Tudo Explodiu. Olá pessoal, estou de volta para iniciar mais um dia de leitura, mais uma tarde de leitura, para falar a verdade. Como vocês viram aí, eu parei na página 114, foi onde eu consegui parar ontem, né? Eu li até a página 114 e parei. Então eu tô um pouco menos da metade, eu ainda não estou exatamente na metade dele, mas eu acho que já dá para eu comentar aqui com vocês. Só que eu não sei exatamente o que comentar aqui com vocês, porque eu não sei o que eu tô achando desse livro. A gente conhece o Amir, né, que é o nosso protagonista. Ele é um garoto gay, mas que ainda não contou pra sua família. Ele acaba sendo meio chantageado. Quando ele sente que a sua família está prestes a descobrir, ele foge da situação. Ele literalmente entra num avião e vai pra outro país, pra não ter que enfrentar essa situação de contar pra família dele que ele é gay. Eu sei que esse livro é baseado em fatos, né? O autor, ele conta que é mais ou menos a vida dele e fatos. Eu não sei, as pessoas fazem realmente isso? Tipo, as pessoas realmente pulam dentro do avião e vão pra outro país pra não passar por uma situação específica? Porque essa parte me pareceu meio estranha, sabe? Eu não sei. Parece que é um livro de ficção, eu entendo que é um livro de ficção, e mesmo assim parece que ele não tá sendo tão bem desenvolvido assim, sabe? Parece que algumas partes do livro estão faltando, umas cenas entre os acontecimentos principais pra, sei lá, fazer a história um pouco mais crível, sabe? Fazer a história um pouco mais coesa. Fora que o protagonista, o Amir, ele encontra uma série de pessoas quando ele chega na Itália e automaticamente essas pessoas são amigas e ele descobre essa vida nova que ele não sabia que ele podia viver, sabe? Tá sendo bonita essa parte, eu acho que ele descobrir a vida que ele queria ter e que ele quer ter ainda. É uma parte bem bonita, mas ao mesmo tempo ele usa de algumas artimanhas ali pra entrar nesse grupo e eu não curti muito isso. Ele meio que não conta pra família dele que ele é gay, mas ao mesmo tempo ele assume o pior da família dele. Ao mesmo tempo em que é um livro
bonito, porque você percebe que é um garoto finalmente entendendo quem ele é. Tá sendo um livro meio estranho, porque eu não exatamente estou me sentindo confortável com as escolhas dele. É aquilo que eu sempre falo pra vocês quando eu leio livros LGBTQIA+, porque eu não estou no grupo, eu não sou da comunidade LGBTQIA+, eu não sei qual é a vivência de um garoto gay, eu não sei qual é a vivência de uma pessoa que está na comunidade. Então eu estou falando tudo isso da minha visão de mulher hétero, né, e mulher privilegiada. E aí fica nessa questão, né, a gente fica nesse impasse. Será que a minha opinião é 100% válida ou não? Então, pois é. Tecnicamente não estou amando e não estou odiando. Mas, enfim, né, como eu falei, eu estou um pouquinho menos da metade, eu vou pegar pra ler agora. Vamos ver até onde eu consigo chegar nessa tarde, não é mesmo? E depois eu volto pra comentar mais com vocês. Oi, gente, consegui voltar toda arrumada, né? Hoje é sábado, faz 3 dias que eu comecei essa experiência de leitura. E hoje é que eu realmente consegui me levantar, me maquiar e etc. Mas eu também trago minha opinião final sobre Foi Assim que Tudo Explodiu. Eu não amei esse livro. A minha opinião ali da metade, que foi uma opinião bem rápida por sinal, se manteve até o final da narrativa. Eu dei 3 estrelas e meia pra esse livro. Eu tava esperando muitas coisas dele, eu tava esperando amar esse livro, principalmente porque quando ele saiu lá fora, ele fez um sucesso, algumas pessoas que eu conheço meio que colocaram esse livro num hype, então eu tava esperando coisas dele, mas infelizmente ele não atendeu às minhas expectativas, e mais do que isso, eu acho que ele não exatamente funcionou pra mim. E eu vou explicar aqui pra vocês o porquê disso. Até a metade do livro, eu tinha falado pra vocês que eu não estava me identificando, e não é a palavra exata, me conectando com o protagonista, e isso se manteve até o final. Eu não me conectei com a história, eu não entrei na história, eu não senti coisas pela história, eu simplesmente li o livro. E por isso é que eu coloquei 3 estrelas e meia, porque eu acho que é uma história boa, é uma história que trata de assuntos bem importantes e assuntos bonitos, mas que ao mesmo tempo ficou meio à parte de mim, sabe? Então eu li o livro, mas eu não me envolvi com a história de qualquer maneira. Falando pra vocês sobre as partes positivas do livro, como eu falei, é uma história muito bonita e uma história que fala de assuntos importantes. Primeiro porque o protagonista, ele é um garoto iraniano e ele tem uma família religiosa, apesar dele não praticar a sua religião. Ele não exatamente pratica a religião durante a narrativa, mas ele tem essa família religiosa e ele tem meio que esse background, sabe? Ele tem meio que esse passado dele que vem junto com ele para que ele faça o que ele fez. Ele tem uma justificativa para suas ações, então eu acho que isso até que melhorou um pouco da metade pro final, porque eu não entendi por que é que o protagonista tomou as decisões que ele tomou. Eu acho que ele foi muito precipitado. De novo, né, gente? Eu não entendo o que ele passou, então pra mim pode ser precipitado, mas pra quem passou pelo que ele passou pode ser completamente natural. Fora que é um garoto que está se descobrindo gay, ele tá descobrindo a sua sexualidade, ele tá descobrindo que ele pode ter uma vida muito feliz, ele tá descobrindo que ele pode escolher as pessoas que ele tem na sua vida, que ele pode ser livre no mundo, sabe? Então eu acho que essa parte foi muito bonita, e eu não tiro o mérito do livro por falar disso, porque eu acho que esse coming of age, essa descoberta da vida adulta, essa descoberta da sexualidade dele é muito importante, e eu acho que sim, ele é importante por conta disso, tá? Não tiro o mérito dele de novo. Esses são os pontos positivos pra mim, são poucos, eu sei, mas eu gostei bastante das personagens. Eu acho que individualmente as personagens são bem legais, mas isso já passa pro ponto negativo, porque apesar das personagens serem muito legais, a gente não tem nenhum tipo de aprofundamento nas suas vidas. A gente simplesmente conhece eles ali, a gente conhece as circunstâncias que eles se encontram, os momentos que eles passam juntos, a gente consegue ter um pequeno vislumbre da vida de cada um, mas
é isso. O autor não aprofunda a vida de nenhum deles. A história ficou meio superficial, sabe? Eu queria saber mais sobre a vida deles, eu queria saber mais sobre como é que eles foram parar ali, como que esse grupo de pessoas se encontrou em Roma, né? O que levou eles a chegar até aquele ponto. E a gente não tem isso, o autor não fala sobre a vida deles de forma mais aprofundada. Ele apenas cita que eles estão ali, que eles acabaram se encontrando ali naquele lugar. E é isso, a gente tem ali as situações que o protagonista passa com essas pessoas, né? Então as festas que ele vai e ele conhecendo o pessoal. E isso ficou meio estranho porque ele tem uma amizade muito forte com essas pessoas. Em pouco tempo, eles têm uma amizade muito forte. Meio que faltou esse porquê que eles são amigos, por que eles ficaram amigos tão rápido, sabe? Faltou, parece que a história falta algumas partes. E esse é o outro ponto negativo que não me fez amar esse livro. Eu acho que a escrita do autor é meio superficial e ela não é tão fluida quanto ela poderia ser. Ele usa muitos pontos finais, muitos. Então, assim, num parágrafo, nós temos várias pequenas frases. Isso faz com que a leitura meio que fique barrando toda hora, sabe? Ela não é tão fluida quanto eu achei que ela fosse. Um exemplo pra vocês, né? Isso assim, eu falando como eu vi a história. Ele foi até aquele lugar. Ponto. Depois ele voltou pra casa. Ponto. Aí ele foi dormir. Ponto. Depois ele acordou. Ponto. Toda hora você estava sendo barrado por esse ponto final e a história não flui, sabe? De uma maneira que você realmente se envolve com a história. Porque toda hora você tem essas pequenas pausas. E eu acho que esse é o principal motivo que não me fez amar esse livro. Eu acho que as coisas aconteceram muito rápido e eu acho que se o livro fosse um pouco maior, se ele fosse um pouco mais desenvolvido, se as vivências ali entre as situações principais fossem um pouquinho mais desenvolvidas, a história ficaria maior, sim, mas ela também ficaria mais fluida e ela faria mais sentido na minha cabeça. Por ele ter só 290 páginas, isso acabou prejudicando um pouco a minha experiência de leitura. Eu gostaria que ele fosse maior e que ao mesmo tempo ele fosse mais desenvolvido, que ele tivesse esse passado das personagens, que ele aproveitasse um pouco para falar sobre a família dele, porque um grande ponto ali da história é o protagonista com a sua família, com seus pais, com a sua irmã. E o autor cita brevemente ali a situação deles, como é que os pais se conheceram, por que é que eles têm essa atitude. Eu acho que ele poderia focar um pouco mais nisso. Eu acho que esse livro caiu meio que nesse lugar mediano pra mim, sabe? Então, eu gostei do livro, eu entendo a sua importância, mas eu não amei e eu não acho que seja um livro excepcional. Pra vocês terem ideia, esse livro tem 290 páginas, como eu falei, e eu demorei 3 dias pra ler, porque eu não conseguia me envolver com a história, sabe? Eu não tava envolvida com o que tava acontecendo. Então eu apenas li esse livro, achei um livro legal. Eu acho que o fundo da história, que é a Itália, é muito interessante. Eu tenho muita vontade de conhecer a Itália, mas nesse caso não funcionou 100% e eu acho que é isso que eu posso falar pra vocês sem dar nenhum spoiler. Eu sei que esse vídeo ficou rápido, eu sei que as minhas opiniões ficaram rápidas, mas eu queria ter mais coisas pra falar pra vocês. Então eu acho que é isso, né, gente? Essa foi a minha experiência de leitura com Foi Assim Que Tudo Explodiu. De novo, eu acho que se você quer tentar um livro leve, que ainda fala sobre assuntos importantes, LGBTQIA+, no caso ele é a letrinha G, mas eu acho que vale a pena, então vocês tentarem. Com certeza é um livro jovem e eu acho que pode ajudar muita gente a meio que se descobrir e a ter essa liberdade de descobrir quem você é. Eu acho que é importante. Acho que vocês devem tentar, porque a sua experiência pode ser diferente da minha. Eu gostaria muito, muito mesmo de ter amado. Não rolou, mas eu tô muito feliz de ter lido e eu não me arrependo, com certeza não me arrependo de ter lido esse livro. E essa é a minha experiência de leitura pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aí o seu curtir, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu estou toda semana falando de livros. Finalmente eu consegui sair da minha ressaca e ler um livro inteiro e ainda documentar essa experiência de leitura pra vocês. Então, muito obrigada por vocês ficarem aqui comigo. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!